Olá, eu sou o professor Ronaldo Gonzalez, CEO da Inovar Alimentar Brasil. Este é o primeiro programa da temporada das webséries que teremos como temas inovação e segurança alimentar, agricultura digital, agritech, agricultura sustentável, cadeia produtiva agrícola, sobre perdas e desperdício de alimentos. Os objetivos das webséries é conectar pessoas, negócios, parcerias, estudantes, produtores rurais, diretores executivos e agrônomos do ramo do agro, sobre inovação tecnológica, agritech e segurança alimentar. Em nossas redes sociais, você acompanha as informações sobre todas as webséries e a primeira temporada. Sobre a nossa empresa Startup Inovar Alimentar Brasil, nós elencamos 4 elos onde incide o maior número de perdas e o desperdício de alimentos na cadeia produtiva agrícola, baseado em dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. E as nossas soluções estão baseadas nesses 4 elos, que são manejo agrícola, transporte, armazenamento e logística e a colheita. E aí nós elencamos esses elos e estamos entregando para o mercado softwares agrícolas para mitigar essas perdas e o prejuízo das perdas e o desperdício de alimentos da cadeia produtiva agrícola e também mitigar os impactos ambientais resultantes dessas perdas e o desperdício de alimentos, propiciando uma agricultura sustentável. E as nossas soluções, elas estão baseadas em registros de insumos agrícolas no Ministério da Agricultura e a Pecuária e Abastecimento, como agrominerais, fertilizantes. E sobre o manejo do solo, nós temos soluções sobre a análise da microbiologia do solo. E como as nossas soluções também, nós realizamos todo o seu planejamento de safra ou replanejamento de safra em decorrências de eventuais perdas da colheita. Então, entre em contato conosco, o nosso e-mail equipe@inovaralimentar.com.br e nosso site inovaralimentar.com. Se você pretende entrar em contato pelo WhatsApp ou por telefone 5511 8346 7715, será um prazer em atendê-los. Um dos objetivos que norteiam as nossas startups é desenvolver soluções inovadoras para reduzir as perdas e o desperdício de alimentos ao longo da cadeia produtiva da agropecuária. Nossas soluções são customizadas e entregamos projetos ao poder público, ao setor corporativo da agroindústria, cooperativas agrícolas e produtores rurais. Juntos nós somamos esforços para mitigar os prejuízos financeiros do setor, os impactos ambientais resultantes das perdas e o desperdício de alimentos. Nossa visão é ser referência nacional e internacional na criação e desenvolvimento de produtos e soluções em inovação agritech. A nossa missão é construir planos de ação para mitigar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 da ONU, criar, desenvolver e entregar pacotes e soluções tecnológicas simplificadas, consultorias inovadoras e sustentáveis ao longo da cadeia produtiva da agropecuária e agroindústria, evitando as perdas e o desperdício de alimentos e promovendo de forma global na América Latina e no Brasil o combate às perdas e o desperdício de alimentos. Nossos valores são pessoas, parcerias, éticas, responsabilidades, justiça, solidariedade, transparência e excelência. Sobre o contexto da agricultura sustentável, referente a hortas periurbanas, vem com a gente e olha a incrível experiência que o empresário Ismar Bastos traz para nós. Olá, meu nome é Ismar. Eu tenho aqui em minha residência uma pequena horta de 40 metros quadrados. Queria apresentá-las para vocês. Aqui eu faço apenas adubação orgânica mesmo, não tenho nenhum fertilizante químico. Tenho um manejo de cada 15 dias fazer a plantação novamente. Podem perceber que aqui são as últimas que eu plantei. Aqui foram as penúltimas. E aqui são aquelas que estão um pouco mais
avançado, já está na colheita. Sempre fazendo um manejo adequado. Tenho também meu pezinho de tomate, já está bem vermelhinho. Tem um outro aqui também, ó. Então a gente vai fazendo esse tipo de compostagem aqui também. Aqui, ó. Então sempre fazendo com que a terra fertilize através do orgânico apenas. E agora vamos prestigiar os nossos parceiros. No contexto da websérie Agricultura Digital, temos alguns dados animadores. 84% dos agricultores usam ao menos uma tecnologia digital. Na implantação, mais de 70% dos produtores estão na internet para assuntos do setor e 33% usam tecnologias para mapear a lavoura, a vegetação e a previsão do clima. 13,7% usam tecnologia para a certificação ou rastreabilidade dos alimentos. Hoje temos a honra de conversar com o Dr. Alisson Paulinelli, engenheiro agrônomo, presidente da Abramilho, diretor da Agritec Verde. Ele já foi ministro da Agricultura e criou a Embrapa. Neste primeiro episódio da websérie Agricultura Sustentável, o tema Agritec na Agricultura Tropical, inovação e as implicações para o futuro. Seja bem-vindo. Tá me ouvindo? Boa tarde, Dr. Alisson. Estou ouvindo sim. Estou às ordens de vocês. Dr. Alisson, quais os 3 principais desafios que o senhor elencaria sobre a agricultura sustentável tropical em relação às práticas sustentáveis? Olha, a agricultura tropical sustentável que nasceu no Brasil, ela teve uma conotação muito diferente do que houve habitualmente quando o mundo, pelo efeito gregário do homem, ele começou a concentrar e formar núcleos habitacionais. O homem escolheu as terras que fossem mais férteis, mais produtivas, e ele encontrou especialmente no hemisfério norte, nas regiões temperadas do globo, terras muito mais novas, neutras, com uma fertilidade impressionante. Coube a ele apenas arrancar as vegetações nativas e cultivar sucessivamente estas áreas sem nenhum problema, a não ser aqueles que, não fazendo isso de forma sustentável e correta, degradaram essas áreas. A verdade é que hoje nós encontramos em todas essas áreas algum mau sucesso de uso inadequado que provocaram desertificação de áreas, especialmente no Tigre e Eufrates, onde você encontra hoje desertos. A agricultura se desenvolveu durante 4.000 anos nessa região e ela conseguia, vindo a abastecer relativamente o acréscimo da população. Por quê? Porque ela sempre descobria novas áreas com aquelas características e que permitiam o aumento da oferta de alimentos. Foi o caso da Europa para a Ásia e depois da Europa para a América Latina. América, o novo território, não é isso? O novo continente, especialmente na planície central norte, onde ficam os Estados Unidos, o Canadá e ficava parte do México, que posteriormente os Estados Unidos comprou e ficou lá só ele e o México. Essa expansão foi muito fácil, porque o europeu, que já tinha conhecimento milenar no trato da terra e até fez ciência com isto, para ele foi muito fácil transferir tecnologia de regiões iguais. A região temperada da Europa
com a dos Estados Unidos e Canadá eram idênticas. As condições de clima eram semelhantes. Bastou que ele trouxesse a planta com as sementes ou mudas, as máquinas, o seu conhecimento, e a terra era também fértil como a deles. Não houve nenhum problema. E assim, eles dominaram o abastecimento mundial por cerca de 4.000 anos. No início do século passado, apareceram alguns estatistas, liderados por Malthus, alertando ao mundo que o mundo corria risco de fome. E explicavam o porquê. De um lado você tem uma equação, que é o crescimento da população mundial, uma equação geométrica. E de outro lado, você tem a curva de alimentos, numa equação aritmética. Isto dava a eles a sensação de que o mundo passaria fome, porque só existia agricultura nas regiões temperadas. E elas estavam esgotadas. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam no auge do domínio do abastecimento. Tinha desenvolvido em suas universidades muita ciência, seus agricultores muito competentes deram um show e usaram alimentos como arma. Todos sabem que a Segunda Guerra Mundial deu uma sensação ao mundo de que ele não poderia ter mais uma guerra bélica, em função daquelas 2 bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima. O mundo já sabia que vários povos já conheciam as ciências atômicas e que se houvesse uma nova guerra acabaria o mundo. De imediato, a guerra deixou de ser bélica e passou a ser econômica. Os Estados Unidos, por exemplo, o grande abastecedor do mundo, pressionou várias vezes o seu arqui-inimigo, a Rússia, que não era autossuficiente em alimentos, fazendo embargos políticos e não exportava alimentos para eles, para pressionarem que eles cedessem, como cederam várias vezes. Aconteceu o cruzamento das curvas previsto por Malthus e seus seguidores. O Malthus já tinha morrido. E os Estados Unidos da América do Norte teve que vir a público, pela primeira vez, anunciar o embargo não político, porque ele só tinha em seus silos e armazéns alimentos só para o povo americano por mais 6 meses. Tempo suficiente para plantar e colher a nova safra. Olha, esse anúncio do governo americano foi uma verdadeira bomba atômica. Na década de 60 e 70, o Brasil importava 1/3 do que consumia. Quase 100% do trigo, arroz, feijão, milho. Ora exportava, ora importava, era errático. Nós não tínhamos um conhecimento para sermos autoabastecidos em alimentação. Essa brincadeira americana judiou demais do Brasil. O alimento com anúncio americano dobrou de preço. E o pior, os Estados Unidos, que era um abastecedor mais ou menos constante, não tinha uma fonte para garantir a todos. O alimento começou a ser comprado esporadicamente, cada hora em uma região do globo. Quem conhece de abastecimento de alimentos sabe que um dos fatores mais pesados é o frete marinho. Quando você tem um frete constante, ele cai muito. Quando ele é errático, ele triplica de preço. E o alimento começou a ser comprado em qualquer lugar, com fretes caríssimos e a preço caríssimo. E ele chega no Brasil para atender a nossa demanda a um preço exorbitante, 3, 4 vezes maior, e com um gravíssimo problema. A não ser o trigo, que o governo botou a mão em cima e foi o único importador para evitar especulação, os outros produtos eram importados erraticamente por comerciantes que se aproveitavam da escassez e faziam uma verdadeira
trapaça nos preços. Uma especulação tremenda. E a família média brasileira teve que gastar tudo que ganhava praticamente, quase só em alimentação. Gastava metade de toda a renda familiar. Não é salário mínimo, não. Só em alimentação. Foi um desastre. As condições que fez uma mudança rápida aqui no Brasil, em 1930, quando se iniciou um plano de industrialização feito por Getúlio Vargas, o Brasil tinha 80% da população rural e só 20% urbana. Quando Juscelino Kubitschek, 30 anos depois, deixou o governo, o Brasil era outro. A metade da população era urbana e a metade rural. Só que com um desastre tremendo. A metade rural não abastecia a necessidade da urbana. Nós já tínhamos ocupado todas as terras férteis que tínhamos, as chamadas terras roxas. Tentamos ocupar as terras médias do sul de Minas e de Goiás e não adiantou. A não ser o café, que era uma cultura tropical, como foi também, em pequena parte, o cacau, a borracha e a madeira tropical, o café era 80% da nossa exportação. Era o que nos salvava. Você pode ter menos energia, você pode se movimentar menos, mas comer não. O que ocorreu foi que o Brasil precisou de montar uma estratégia em 1974 e foi escolhido, naturalmente, o setor agrícola, mesmo sabendo que não existia no mundo nenhuma tecnologia de produção competitiva e produtiva no hemisfério tropical. Só existia no temperado. As tecnologias do mundo tropical não existiam. E as tecnologias da área temperada não serviam a nós. Não foi fácil transferir tecnologia, como fez a Europa, para a planície central americana. Isso não podia ser feito. Nós tínhamos de criar aqui. Foi aí que se deu prioridade ao trabalho de pesquisa, à ciência, à tecnologia e às inovações. Foi por isso que se deu prioridade à Embrapa, uma instituição que foi modelada num sistema muito moderno, fora da burocracia pública, com autonomia administrativa, técnica e financeira, e que pudesse dar aos pesquisadores brasileiros aquilo que ele não tinha, porque ele era um burocrata de terceira linha. Ele passou a ser pesquisador. A Embrapa foi a pedra de diamante de uma coroa que nós sonhamos com ela. E ela tratou de organizar toda a pesquisa brasileira. Chamou as universidades, chamou as instituições estaduais de pesquisa, chamou a iniciativa privada e propôs um trabalho conjunto e pagou por isso. O governo dispôs recursos para que o Brasil entrasse numa nova etapa na ciência e na tecnologia. O número de pesquisadores no Brasil era muito pequeno. Nós autorizamos a Embrapa em 1974 a contratar 1.000 profissionais, jovens, saídos das nossas universidades. Tivemos uma decepção. Só 52 dos 1.500 candidatos que apareceram tinham pós-graduação. Nós contratamos esses 52 e classificamos os outros, corramos no Banco Mundial, arrumamos um empréstimo de 200 milhões de dólares, que já estava escasso no Brasil, e mandamos esses moços para os melhores centros de ciência que existiam no mundo, com uma tarefa definida. Vocês vão lá conhecer a ciência no mais alto nível e grau que ela tiver. Agora, tecnologia e inovação
é aqui no bioma cerrado brasileiro. Nós tínhamos levado a experiência de Minas, o governo Rondon Pacheco, que nos dava a certeza que o cerrado podia ser recuperado. Iria exigir muito conhecimento, muito dinheiro e muito investimento. Mas o governo bancou isso através de mais 2 instrumentos. Criamos a Embrater, uma instituição de assistência técnica e extensão rural, que pegava as inovações geradas pelo conhecimento científico e levava o produtor adaptando-as às suas tarefas para que ele mudasse aquele sistema extrativo que vinha de seus antepassados, bisavós, avós, pais, e financiamos toda a mudança através de um projeto de política pública que na época foi chamado Polo Centro. Deu certo esse projeto. A Embrapa funcionou magnificamente bem, porque ela usou todas as competências das universidades, das instituições estaduais de pesquisa e da iniciativa privada. Aqueles 950 da Embrapa, jovens, que foram estudar fora, mais os 462 das instituições estaduais de pesquisa e mais 100 das universidades, fizeram rapidamente seus cursos e voltaram para cá para cumprir a tarefa de trazer o que havia de mais consistente na ciência mundial. E deu certo. O Brasil rapidamente começou a produzir inovações que acabaram na pergunta que você me fez, desenvolvendo aqui a primeira agricultura tropical, altamente sustentável e competitiva. O Cerrado nos surpreendeu. Modificamos o Cerrado física, química e biologicamente. E em 5 anos ele começou a nos dar a agradável sensação de que ele era altamente produtivo e que concorria com as terras férteis, não só do Corn Belt americano, mas da Europa e da Ásia. Assim se criou esta agricultura tropical, altamente sustentável, porque aqui o processo foi inverso. Lá o homem começou com a terra fértil e muitas vezes abusou da fertilidade e a degradou. Aqui foi o inverso. Ele pegou a terra mais degradada que o mundo conhecia. O Cerrado foi o fruto de uma degradação de mais de 500 mil anos. Chuvas torrenciais, fogo, pé de animal, todo tipo de degradação. E nós conseguimos recuperar isto em tempo recorde, de maneira tão eficiente que ele passou a ser a região mais produtiva e competitiva do globo. Porque se lá as terras eram férteis, eles só conseguem produzir uma safra. Aqui, com o calor, com a luz, com o solo, com a biotecnologia e com a nossa capacidade, nós produzimos até 3 safras no ano. Em pouco tempo, o Brasil já estava produzindo alimentos mais baratos, com menor preço e com constância de oferta, porque para nós produzir basta plantar. A tecnologia nossa hoje garante isso, seja pela irrigação, que a irrigação aqui nos proporciona 3 safras por ano, seja pela integração de lavoura, pecuária e floresta, que é a tecnologia considerada mais avançada no mundo de hoje, que faz isto mantendo carbono zero. Olha, o Brasil deu demonstração de competência. E para ganhar o mercado internacional foi muito fácil. Esta foi, sem dúvida, a grande revolução que o Brasil fez. As chances do Brasil são muito grandes. Nós somos o país mais rico em recursos biológicos que o mundo tem, exatamente por sermos tropical. Doutor Alisson, por gentileza, hoje a agricultura do futuro passa necessariamente pela agricultura digital. Qual a importância das agritechs neste cenário? Olha,
A tecnologia evoluiu, vocês conseguiram conjugar a informação com sabedoria, simplificam os processos produtivos, multiplicam a ação do executivo, corrigem as deformações. É uma evolução que veio para valer. Eu estou passando minha fazenda aqui para um dos filhos. Estou vendo que ele está evoluindo muito mais rápido que comigo. Essa é a grande felicidade que eu posso ter na idade que eu tenho. Tenho a garantia de que o Brasil não vai parar. Chegou a vez do mundo tropical. Doutor Alisson, sobre as microbiologias do solo, qual o seu ponto de vista sobre o manejo do solo com aplicação de fertilizantes sustentáveis na agropecuária? Olha, você tem duas coisas aí. O Brasil está aprendendo. E olha, nós estamos agora numa inovação fabulosa. É pegar as rochas mais variadas que nós temos no Brasil e que tem guardadas em sua estrutura química muitos dos elementos que nós precisamos e que só a indústria era capaz de tirar. Através de uma rochagem, um pó de rocha e a microbiologia conjugados, nós estamos começando a conseguir liberar esses alimentos muito mais baratos e de forma natural, que garanta o homem não intoxicar. Eu tenho brincado, mas é verdade. Essa agricultura microbiológica brasileira, e nós estamos na frente do mundo hoje, ela vai garantir ao futuro consumidor que, se ele desejar, ele vai comer o mesmo alimento que Adão e Eva comeram lá no paraíso. O que o senhor falaria sucintamente para os estudantes de agronomia e ciências agrárias? Olha, eu estudei agronomia por vocação. Tenho 2 filhos que também estudaram. E tem um neto também que já vai agora. Eu desejo a eles que não percam tempo. E eles precisam aproveitar essa fabulosa tecnologia tropical que o Brasil desenvolveu e garantir a soberania do país através dela. A agronomia e todas as ciências agrárias têm hoje, no mundo tropical, a grande chance, não de uma dominação econômica, que sinceramente não é o meu objetivo, mas de criar oportunidade de mais igualdade social, econômica, inclusive a famosa ESG, que vocês hoje tão bem estão interpretando. Não vão perder essa oportunidade. Eu fui do tempo que o Brasil tinha 12 escolas de agronomia e 9 de veterinária. Antes de morrer, eu estou tendo a satisfação de saber que hoje elas são mais de 430 e que todas estão em evolução. Para mim, que sou um fanático do setor, é uma alegria muito grande. E confiar nos jovens. Eu tenho pedido a Deus que me dê a chance de mais alguns anos de vida para que eu possa continuar a andar junto com esses jovens. Caminhar ao seu lado, ouvindo, dialogando, porque cada dia eu tenho mais certeza que quando eu der o último passo na minha vida, olha o que eu vou lhe dizer, eu estarei com o meu bastão na mão, que eu carreguei 70 anos ou mais. A minha felicidade é que eu vou entregar esse bastão a um jovem muito mais competente do que eu. Quer felicidade maior do que essa? Vocês jovens têm muito para nos ensinar. Se há alguma coisa que eu gosto é de ouvir para aprender. Nós também aprendemos muito com a sua experiência, Dr. Alisson. Felicidades, hein? Um grande abraço. E no próximo episódio das webséries do painel Inovação e Segurança Alimentar, teremos a presença do engenheiro agrônomo e produtor rural, Dr. Roberto Rodrigues,
que abordará o tema A importância do cooperativismo e a segurança alimentar até 2050. O Brasil alimentando o mundo. Este foi o nosso primeiro episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Curta e compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber as nossas notificações e até o próximo episódio.